Ok. Bom dia, pessoal. Aqui quem vos fala é o professor João Raimundo, coordenador do PIC aqui Itacoatiara. Primeiramente, parabéns a vocês, né, por estarem dedicando aí um sábado, né, que vocês poderiam estar relaxando, mas vocês estão aí preparando o futuro de vocês. Aí, parabéns para vocês que estão dedicando esse momento para isso. Tá? Inicialmente, alguns avisos com relação a como vai proceder. Sempre a nossa aula vai ser nesse horário, tá? A gente fixou esse horário para que todo. Aí você já se agende no outro sábado para nós começarmos exatamente às 10 horas. Né? Hoje vai ter alguns probleminhas, porque alguns alunos vão ter dificuldade para entrar e vai acontecer isso, mas no decorrer da semana eu vou configurar todas as aulas de modo que todos os alunos consigam entrar de uma forma direta, porque o professor Jefferson vai ter um trabalhinho hoje que ele vai ficar de vez em quando adicionando as pessoas aí. Tá? Mas isso é normal, mas no decorrer da semana, isso aí para outro sábado já vai estar ajustado. Tá? Nessa semana, vocês vão receber alguns e-mails. Uma coisa que eu falo sempre para meus alunos do PIC, o primeiro vício de vocês durante vocês estarem cursando o PIC, não é o Facebook nem o WhatsApp. O primeiro vídeo de vocês é o e-mail. Tá? Por essa ferramenta que vocês vão receber todas as comunicações do PIC OBMEP oficial. Tá? Então, para quem ainda não recebeu o e-mail do OBMEP no decorrer dessa semana, como são muitos alunos que a bolsista em Manaus está adicionando, né? Então, lógico que é só uma pessoa, então ela vai aos poucos, vai adicionando todo mundo. O importante é você participar da aula hoje. Né? Então, depois da semana, você vai receber o e-mail, primeiramente, com essa figurinha aqui, com nível 3, né, que é o PIC, o BMF nível 3, pedindo para vocês aceitarem o convite para a aula. E vocês devem aceitar esse convite, que aí, quando vocês entrarem no link, e o link, em geral, vai ser sempre o mesmo, tá? Aí você já consegue entrar direto, sem precisar que o professor Jefferson tenha que inserir vocês. Aí se torna muito mais fácil. Tá? Outra coisa, vai chegar um e-mail da UBMEP também para vocês. Quem é bolsista vai enviar alguns documentos a mais e quem não é bolsista vai enviar algum termo de compromisso. Tá? Então vocês vão receber essas informações no e-mail de vocês. Tá? Eu vou, no decorrer da semana também, né, vocês vão receber o login e senha para acessar o portal do aluno. Né? Isso é importante que vocês aprendam como é que vai fazer, como é que vocês fazem para acessar o portal. Eu vou entrar em contato com algum aluno que eu conheça, eu vou pegar a senha dele, eu vou fazer um mini vídeo para fazer como é que vocês fazem para acessar o portal. É bem simples. Tá? Por que tem que acessar o portal? Porque lá vão ter atividades que vocês vão ter que fazer durante um prazo estipulado. Por exemplo, vai abrir um prazo de uma semana para você resolver 3 exercícios. Né? Vocês vão ter que resolver no espaço, por exemplo, em geral abre segunda e fecha domingo. Né? Domingo, vamos supor, meia-noite. Meia-noite, horário de Brasília, tá? Que é 10 horas aqui. Não é o professor João Raimundo que encerra, é o próprio sistema que deu a hora, ele encerra e ninguém consegue resolver mais, depois que encerra o prazo. Então, o que eu quero dizer, não deixe para a última hora, porque acontece problema de internet, esse negócio todo, então faça o mais antecipado possível. Tá? Porque depois eu não tenho acesso a como reativar os exercícios. Então, quando chegar isso para vocês, eu vou, em geral, eu vou divulgar quando é que abre essa sessão e vocês fiquem atentos para resolver logo. Tá? Outra coisa, eu criei um canal no YouTube justamente para um ou outro aluno que a internet cair possa ter acesso a essa aula, né? Assim que terminar de ser gravada. Tá? Então, o professor vai estar gravando a aula, aí eu vou deixar ela postada todas ao mesmo tempo. Então, em geral, no domingo, essas aulas vão estar postadas já. No sábado, não garanto, né, porque eu vou ter que fazer as 3 aulas ao mesmo tempo e dar um trabalhinho para fazer isso. Tá? Então, no domingo, com certeza, todas as aulas vão estar postadas. Tá? No mais, se vocês tiverem alguma outra dúvida, vocês têm um grupo de informação lá,
tá? Para isso, aí só perguntar lá que se a gente não tiver a resposta na hora, depois a gente responde. Tá bom, professor Jefferson? Paulo, para você aí. Obrigado. Eu vou sair agora para que vocês fiquem à vontade, tá bom? E sucesso para vocês. Tá ok, obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Até daqui a pouco. Tá ok. Vocês estão me escutando? Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Tá ok. Bom dia, pessoal. Meu nome é Jefferson. Eu sou Tô. estudante da UFAM. Então, eu vou ser o professor, né? Professor monitor. Sobre alguns assuntos do PIC, né? Quem já fez PIC aqui? Tem alguém? Ninguém? É a primeira vez todo mundo? Eu já fiz. É a minha primeira vez. Tá. Primeira vez. Acredito que a maioria é a primeira vez. Então, eu vou só pedir um pouco de calma e paciência de quem já fez, né? Porque, assim, a linguagem do PIC, da Olimpíadas, ela é um pouco mais, como vou dizer, um pouco mais complexa, né? Não é aquele algo básico que você vê no ensino médio. Então, você precisa de um pouco mais de atenção. Então, logo mais, agora que é a primeira aula, então eu vou ter um pouco mais de paciência, né? Até porque tem gente do primeiro ano, segundo e terceiro ano. Então, eu vou começar com algo leve. Eu vou colocar minha apresentação aqui agora. Deixa eu ver se vai aparecer para vocês. Tá aparecendo para todo mundo? Tá certo. Então aí, vocês podem ver que a gente vai estudar função exponencial e propriedades, equações exponenciais, gráfico da função exponencial e inequações exponenciais. Só que assim, a gente não vai conseguir ver tudo isso. Não sei se vocês sabem, mas já era para a gente ter começado essas aulas semana retrasada. Porém, como não tinha aluno, a gente está começando agora 2 semanas depois. Então a gente está com 2 semanas de atraso. Então a gente não vai poder ver tudo passo a passo, mas assim, vai ver as coisas mais importantes. E o que a gente vai mais fazer é tentar resolver alguns exercícios. Eu vou explicar um pouco, né, da teoria, mas a gente vai entrar em alguns exercícios. Mas qual a parte principal do PIC que eu sempre falo para quando eu dou aula? Não é só você saber fazer conta. Porque é muito fácil quando tu tem um número ali, e aí você já sabe fazer somar 3 mais 3, 4 mais 4, fazer conta básica. O principal das questões do PIC é a parte de interpretação. O rapaz que... Quem que foi mesmo? Não sei o nome. Que fez? Já o PIC? Eu, Gabriel Bino. Gabriel? É. Pois é. O Gabriel, eu fiquei sabendo sobre você. Pedir um pouco de paciência tua, Gabriel. Já que a gente vai ter vai começar assim com várias pessoas, né, que ainda não fizeram PIC, e eu acredito que tu já esteja bem avançado em alguns assuntos da matemática. Então, para a gente começar, não perder tempo, como eu já falei aí, meu nome é Jefferson, tá? Os nossos assuntos vão ser esses aí em cima. Nosso é o primeiro ciclo, tá? Eu coloquei ali grupo 3, mas é o nível 3. Então, quero que vocês tenham ciência que vocês têm colegas de primeiro, segundo e terceiro ano. Então, assim, eu não sou como um professor de escola. Eu vou estar aqui para ajudar vocês. Então, meu objetivo é ser parceiro de vocês mesmo. Então, o que eu digo sempre para quem quer entrar nessa vida, né, de matemática, resolver exercício. Pegar todo tipo de exercício e ir resolvendo. Entendeu? É assim que a gente consegue aprender na maioria das vezes, entendeu? Você pega exercício e tenta resolvendo. Quando vai chegar um tempo que você vai olhar um exercício, você vai saber, olha, já fiz alguma coisa parecida com esse.
e aí você vai colocar em prática aquilo que você já viu. Então é dessa forma, tá? Então bora começar nossa aula de hoje aqui. E como eu falei, é sobre equações exponenciais, né? E aí eu vou falar sobre a Torre de Hanoi primeiro, só para dar uma contextualizada, tá? Você conhece o jogo da Torre de Hanoi? Acredito que todo mundo já deve ter brincado um pouco. O jogo da Torre de Hanoi ele é muito utilizado, né, para avaliar a capacidade de planejamento e a solução de uma pessoa, né? O objetivo é transferir a torre de um pino para o outro de modo que uma peça maior nunca fique sobre uma peça menor, né? E aí tem um pouco da história da Torre de Hanoi, né? Só que eu não vou entrar muito sobre isso. Mas o que eu quero mais mostrar é isso daqui. A Torre de Hanoi. Não sei se na escola já foi feito várias vezes feira, né, de matemática. E aí, às vezes colocam a Torre de Hanoi ali e colocam às vezes uma conta. Eu não sei se alguém já fez uma conta de qual o número mínimo, né, para você montar, conseguir ali montar, trocar. Qual é o objetivo da Torre de Hanoi? Né? Aqui está dizendo, né, que surgiu no grande templo de Brahma, uma bandeja de metal sobre a cúpula que marca o centro do mundo, 3 agulhas de diamante servem de pilar, a 64 discos de ouro puro. Isso daqui foi quando começou, né? Então, era 64 discos de ouro puro. Normalmente a gente vê só de 3 discos, né? Então, incansavelmente, os sacerdotes transferiam os discos um de cada vez, de agulha para agulha, obedecendo sempre à lei imutável de Brahma, né? Nenhum disco poderá sobrepor ao menor. Então, no início do mundo, todos os 64 discos de ouro foram dispostos na primeira das 3 agulhas, constituindo a Torre de Brahma. No momento em que o menor dos discos for colocado de tal modo que se forme uma vez mais a Torre de Brahma numa agulha diferente da inicial, tanto a torre como o templo serão transformados em pó, e o ribombar de um trovão assinalará o fim do mundo. Então essa daqui era a lenda, né, que eles diziam. Se a gente conseguisse transferir esses 64 discos para um outro, né, seguindo a regra, isso daqui iria acontecer. Então é uma lenda, né? Isso daqui, a parte de que seria transformado em pó. Então é algo que eles tinham como lenda lá. Mas o que isso tem a ver com equação exponencial? Né? Para cada movimento, para cada quantidade de disco, né, conforme o quadro ao lado, ele pede para a gente determinar um número mínimo de movimentos. Se a gente tivesse 0 disco, né, não sei se vocês estão vendo aqui, né, numa torre de Hanoi, né? Acredito que todo mundo sabe que é uma torre de Hanoi, né? Mostrei a foto ali na frente. Se a gente tivesse 0 disco, né, número de disco com 0, qual a quantidade de movimentos? Quem que pode responder? Pode chutar. Alguém? Qual a quantidade de movimentos? Eu nunca joguei esse jogo, mas eu acho que a quantidade de movimentos seria 0. Tá certo. Isso mesmo. Se eu não tenho nenhum disco, não tem como fazer movimento. Na verdade? Agora, pro segundo disco, para um disco, quantos movimentos vocês acham que era possível fazer? Quem já jogou aí? Olha, o rapaz respondeu, Matheus Moreira. Certo. E agora com 2 discos? Quantos movimentos eu poderia fazer? Alguém já sabe? O Pedro respondeu 3 e o Matheus respondeu 2. Pedro, tá certo, tá? 3 discos. Como eu tô falando, não vai repetir. Aqui que começa a parte da exponencial. Entendeu? Se eu estivesse demonstrando para vocês agora os 3 pinos, eu ia mostrar que com 2 discos eu posso movimentar ele na torre de Hanoi de 3 tipos, de forma que um não fique em cima do outro, o menor não fique debaixo do maior, entendeu? Agora com 3 discos, quantos movimentos eu posso fazer? Alguém tem ideia? É quantidade mínima, tá? Claro que tem uma máxima, que eu posso estar aí, repetindo às vezes alguns movimentos, por isso que aqui é quantidade mínima. 5, Pedro colocou 5. 7, entendeu? É aqui que eu digo que é o grande chance da equação exponencial. Quanto mais você vai aumentando, ele já não cresce, ele cresce de uma forma exponencial, entendeu? Não algo como uma soma, não como uma PA, uma PG, entendeu?
ele já vai crescendo de forma exponencial. Então, com 4 discos, eu já conseguiria fazer uma quantidade mínima de movimento 15, entendeu? 15 movimentos, só com 4 discos, na torre de Hanoi. Então, com 5 discos, uma quantidade mínima de movimentos 31. Entendeu? Depois, eu vou colocar uma questão sobre isso, e aí vocês vão ver se conseguem responder para mim. Então, bora lá. Considere uma torre com N disco. Né? Considere uma torre com N disco. Qual o número mínimo de movimentos para dispor todos esses N discos de uma arte para outra? Como eu falei, normalmente vocês já brincaram, né, de torre de Hanoi. Eu sempre vejo 3 discos, 4 discos, 5 discos. Aqui a gente tem quantos discos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 discos, né? Aqui a gente tem 7 discos. Então, qual é o número mínimo de movimentos que eu conseguiria fazer para eu conseguir levar todos esses discos na mesma ordem para um outro pilar? Ou para essa agulha, ou para essa agulha. Se eu tivesse 7 discos. Depois a gente vai ver sobre isso. Então, assim, perceba que para N disco, o número mínimo de movimentos ele vai ser sempre o quê? 2 elevado a N menos 1. Tá? Esse vai ser o número de movimentos mínimos. Então, o que é esse 2N menos 1? Aqui a gente já entra na função exponencial. N vai ser o número de disco. Entendeu? Então, quantos discos eu tiver aqui, eu colocar nessa função, eu vou ter o número de movimentos mínimos que eu preciso fazer para me levar todos os discos daqui até outra agulha. Pode ser essa ou essa. Entendeu? É o número mínimo. Então, comecei dessa forma, entendeu? Não sei se é o Guilherme que já participou do PIC, que acredito que para ele que deve estar sendo algo bem básico, mas eu estou dando uma introdução assim bem lúdica para vocês entenderem o porquê da importância, porque pelo menos eu acho muito difícil, às vezes o professor já entra numa matéria e eu não sei nem para que aquilo serve, entendeu? Eu vou falar de equação exponencial, mas para que onde eu vou usar isso, entendeu? Então, numa situação como essa, entendeu? De repente alguém pergunta de você, ou você quer calcular quantos números com 5 discos, o número mínimo de movimento para me transferir daqui para cá. Então já vai ficar até de experiência para vocês para a vida, né? Quando vocês verem isso em algum lugar, como vocês estão no ensino médio agora, vocês ainda vão ter contato provavelmente com isso na escola, ou até mesmo na faculdade, quando vocês entrarem. Existem bastante projetos onde a gente insere esse tipo de brincadeira, né? Com os alunos. A gente brinca com eles primeiro, e aí depois a gente mostra a matemática, né, nessa brincadeira. Então aqui, vamos lá, brincando com a torre de Hanoi. Com uma certa quantidade de disco, Mateus dispôs todos os discos de uma arte a outra, utilizando a quantidade mínima de movimento. Então, qual é a questão aqui? Tem uma pessoa brincando, né? Mateus está brincando, e ele, com a quantidade mínima, tá? Ele conseguiu tirar esse disco daqui para outro local. Então, ele diz aqui, sabendo que ele realizou 511 movimentos, determine a quantidade de disco que ele utilizou na torre. Não sei se alguém conseguir responder agora, mas no final a gente vai responder isso, entendeu? Eu juntamente com vocês. Então, para ficar claro para todo mundo, o que quer dizer aquele n que eu mostrei aqui, essa função aqui, ó? Essa função aqui, ela serve para mim dizer o número mínimo de movimentos dependendo do disco, entendeu? Mas vamos supor que eu consiga fazer com uma quantidade de movimento e eu quero saber quantos discos tem aqui. O Pedro conseguiu fazer a transferência desse disco para outra agulha em 300 movimentos. Só um exemplo, tá? Quantos discos será que tinha? Né? Então, a gente vai usar essa função aqui, né, e a quantidade de movimentos.
Só que eu só vou mostrar isso para vocês depois. Eu não sei se alguém conseguiria chutar um número de disco aí agora. Entendeu? Sabendo que ele realizou 511 movimentos, determine a quantidade de disco que ele utilizou na torre. Eu não sei se alguém consegue chutar um número, para depois a gente confirmar no final. Matheus chutou 15, né? Só o Matheus chutou, então, mas depois a gente verifica se ele acertou. Tá, mas bora continuar. Uma outra brincadeira aqui, rapidamente, antes de eu começar a explicar as propriedades para vocês. Quantas dobras devem ser realizadas numa folha de papel com 1 milímetro de espessura, tá? Vocês estão vendo aqui, 1 milímetro de espessura, para que a altura do papel alcance o pé direito de uma sala com cerca de 4 metros de altura. O que é pé direito? Aí explica aqui, tá? Chama-se pé direito a altura que vai do piso ao teto de uma construção. Então, normalmente, na sala de vocês, é o piso até ali o teto, né? A parte de cima da escola de vocês. Então, qual é a questão aqui? Qual é o número de dobras que eu faria nesse papel para eu conseguir chegar até 4 metros de altura? Sabendo que esse papel aqui, tá vendo aqui essa espessura dele? Tem 1 milímetro só. Então, também não sei se alguém conseguiria acertar o número de dobras, né, que a gente teria que fazer. Mas tá, deixa eu explicar agora um pouco das propriedades para a gente já entrar numa linguagem mais matemática. Deixa eu só pegar aqui. Já. Deixa eu compartilhar a tela com vocês de novo. Todo mundo tá vendo, né? Tá. Sim. Lá só era para dar uma introdução. Não sei se ficou claro para todo mundo o que é essa equação exponencial, onde a gente vai usar, entendeu? Então, comecei já mostrando isso para vocês, né? Para a gente descobrir, por exemplo, o número de movimentos mínimo de uma torre de Hanoi. Isso é usado principalmente na biologia, entendeu? Porque você sabe o tempo de alguma coisa. Você sabe com que frequência acontece. Então, aí você quer determinar a quantidade máxima que aquilo vai acontecer. E você vai ver muitas questões sobre isso, né? O número de bactérias se prolifera 10 milhões a cada 10 minutos, entendeu? E quanto tempo, daqui a uma hora, o número de bactérias será? Então, isso é uma equação exponencial, não é uma PA, onde você vai só somar. Você tem que usar a função exponencial para poder conseguir chegar a um resultado. Então, aqui. Eu até coloquei o primeiro exemplo aqui sobre isso, né? Em condições ideais, o número de bactérias de uma colônia dobra sempre no mesmo período de tempo. Entendeu? A colônia gerada mantém as mesmas características da original e também duplica em número no mesmo período de tempo. Então, o que está acontecendo aqui? Que às vezes fica confuso para algumas pessoas, né? A cada tempo, essa colônia está dobrando, né? No mesmo período de tempo. E essa colônia que é gerada, ela mantém a mesma característica da antiga, né? E ela também se duplica. Então, é tipo, você tem uma colônia, ela se duplicou em duas. Essas duas colônias, elas são igual à primeira, só que cada uma vai se duplicar também, entendeu?
Então, de uma eu tenho 2, só que agora de 2 eu vou ter 4, entendeu? Porque cada uma vai se duplicar. E agora dessas 4, eu vou ter 16, entendeu? Porque cada uma vai se duplicar. Então, para vocês estarem vendo como é que funciona, entendeu? A função exponencial. É nesse tipo de situação. Então, o que ele quer saber aqui? Todo mundo entendeu como é que tá, o que está acontecendo aqui? Acredito que ficou claro, né? A colônia está se duplicando e a colônia duplicada também está se duplicando. Então, é algo que vai acontecer infinitamente, entendeu? Então, o que ele quer saber? Sabendo que determinada colônia, iniciada por uma única bactéria, dobra a cada 20 minutos. Quantas bactérias existirão depois de 2 horas e 40 minutos? Para algumas pessoas agora, né, dê uma lida aí no que tu estou pedindo e tenta imaginar como você faria isso com o conhecimento que você tem agora. O que ele está perguntando é, sabendo que determinada colônia, iniciada por uma única bactéria, dobra a cada 20 minutos. Quantas bactérias existirão depois de 2 horas e 40 minutos? É difícil, né? Eu pelo menos, se eu não soubesse exponencial, teria, assim, uma forma de fazer isso, né, manualmente, mas daria um trabalho muito grande, entendeu? Então, é por isso, é nessas situações aqui que a equação exponencial, a função exponencial, vai ajudar vocês, entendeu? Porque talvez agora você não saiba responder, mas eu espero, né, que a gente estudando agora sobre exponencial, vocês possam entender, e aí quando vocês verem uma questão parecida com isso, vocês saibam como resolver, entendeu? Então aqui, eu vou fazer passo a passo para vocês, a gente vai esquematizar a situação, tá? Só para ficar claro o que ele pediu. Ele quer saber, ele quer saber o quê? Quantas bactérias existirão depois de 2 horas e 40 minutos. Tá? Ficou claro o que ele quer, né? Ele quer saber o número de bactérias, né? Baseado nessa que ela vai ficar se duplicando, né? Depois de 2 horas e 40 minutos, quantas bactérias eu vou ter? Esquematizando a situação. É aquele mesma situação da Torre de Hanoi, que vocês estavam chutando. Então, aqui, em 0 minutos, qual vai ser o número de bactérias? Né? Bom, em 0 minutos, todo mundo sabe isso aqui, né? Que 2 elevado a 0 é igual a 1. Alguém tem dúvida por que isso acontece? Alguém, tipo, por que 2 elevado a 0 é igual a 1? Não sei se vocês têm dúvida sobre isso. Mas quando eu estudava no ensino médio, eu também tinha, entendeu? Depois que eu entrei na faculdade, que eu vim saber. Eu fazia porque o professor falou que era assim, então 2 elevado a 0 é 1. Então, se o professor falou, tá falado, então eu vou fazer isso. Mas a partir do momento que eu entrei na faculdade, eu pude saber o porquê que 2 elevado a 0 é igual a 1. Mas isso é... Quem tiver dúvida pode procurar, ou até mesmo na internet tem. Tá. Em 0 minutos, o número de bactérias vai ser o mesmo, né? Porque não passou nenhum tempo. Então vai... Lembra do duplicar? Então, se ele duplica, qual vai ser a nossa base? Vai ser 2. Entendeu? Eu vou falar esse negócio de base mais tarde. Depois de 20 minutos, quantidade de período de 20 minutos. 1. Entendeu? Lembra que a gente está baseado na questão aqui, ó. Não esquece. Alguém pode perguntar, de onde veio 20 minutos, né? Que normalmente quando a gente mostra uma questão, alguém não sabe de onde apareceu o número, fica maluco. O 20 minutos veio daqui, ó. Ela dobra a cada 20 minutos, tá? Então não fique perguntando de onde veio esse 20. Então, quantidade de 20 minutos. Então, o primeiro tempo aqui. Entendeu? Então, o número de bactérias depois de 20 minutos. Então, vai ser 2 elevado a 1. E o número de bactérias vai ser 2. Depois de mais 20 minutos, né? Tá vendo aqui? Já vai ser o segundo tempo. Então, já vai ser 40 minutos. Então, vai ser o segundo tempo, né? Então, vai ser 2 elevado a 2.
Isso vai dar igual a quantas bactérias? 4. Depois de 60 minutos, é a terceira etapa do tempo, né? Então vai ser 2 elevado a 3. Então vai ser igual a 8. 2 elevado a 3 é igual a 8. Acredito que todo mundo não tem dúvida sobre isso. E aí, passado todo esse tempo aqui, vocês viram aqui que a gente seguiu uma mesma ordem, né? A gente seguiu uma mesma ordem. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. Então, quando chegar 2 horas e 40 minutos, 2 horas e 40 minutos, quanto vai ter de bactérias? 2 elevado a 8 vai ser igual a 256. Não é mesmo? Então, qual seria a nossa função? Né? Então, para mim descobrir quantas bactérias eu teria, eu precisaria criar uma função exponencial. Então, vocês estão vendo aqui, ó, o tempo, x, né, 20 vezes x, e o número de bactérias é igual a 2 elevado a x. Então, logo após 2 horas e 40 minutos, haverá 256 bactérias. Após o período de 20 minutos, o número de bactérias será dado por 2 elevado a x. Então, eu achei a minha função, tá? A função exponencial é o quê? 2 elevado a x. Ela vai responder essa minha pergunta aqui. Entendeu? 2 elevado a x. O que eu quero deixar claro para vocês é o tempo 2 horas e 40 minutos. Como eu faria para me achar aquele x? Né? Como eu faria para me achar aquele x? Era só eu dividir, né? Quantos minutos tem 2 horas? Quantos minutos tem 2 horas? 120 minutos. Certo. E aí, eu pegar essas 120 minutos mais 40 minutos, daria quanto? 160, certo. 160. Dividindo 160 por 20, que é o número de o momento que dobra, né? Então 160 por 20 dá quanto? 8. 8. Então 12 elevado a 8 igual a 256. 160 minutos. Isso, 160 minutos. Então ficou claro para todo mundo. Como eu falei, eu sei que tem muita gente que já conhece, isso daqui deve ser bem básico, né? Mas para as pessoas que não estão entendendo alguma coisa, podem falar, tá? Como eu falei, eu não sou um professor, sou um monitor de vocês, eu quero ajudar. Eu não vai ser para mim que vocês vão fazer a prova, vai ser no OBMAP, entendeu? Então, meu objetivo é que vocês saiam bem. Então, alguém não entendeu essa parte, né? Como foi montada toda essa questão aqui para me achar o número de 256 bactérias após o período de 2 horas e 40 minutos? Alguém ficou com dúvida em alguma coisa? Para poder eu passar? Alguém tem dúvida? Acredito que não, né? Ninguém se pronunciou. Por enquanto, não. Então tá. Não. Mas isso aqui foi bem fácil, tá? Só para mostrar que 2 elevado... Espera, deixa eu ver aqui. Tá ok, Matheus. Deixa eu voltar aqui novamente. Olha só, Matheus. Bora lá. Novamente. Qual é o problema aqui? É um problema em microbiologia, né? Que eu falei que vocês vão ter, às vezes, vão ver bastante situações como essa. Que ele diz, em condições ideais, o número de bactérias de uma colônia dobra sempre no mesmo período de tempo. Então, tu vai ter um padrão. Em determinado tempo, esse número vai dobrar. Pode ser a cada 10 minutos, a cada 20 minutos, a cada 30 minutos. No nosso caso, aqui, é a cada 20 minutos. Tá vendo? A cada 20 minutos, esse número de bactérias vai dobrar. Tá? Então, o que ele diz aqui? Ó? Sabendo que determinada colônia iniciada por uma única bactéria, entendeu? Tu só vai ter uma bactéria no início. Tá? Tu vai começar com uma bactéria. Então, tu sabendo que a cada 20 minutos essa bactéria vai se duplicar, quantas bactérias tu vai ter
depois de 2 horas e 40 minutos. Entendeu? É a mesma coisa que, só tentando ver se fica mais claro para ti. Se tu tivesse que colocar dinheiro, né? Que todo mundo se interessa por dinheiro às vezes fica até mais fácil a conta. Então, em vez dessa bactéria, pensa que tu teria R$ 1 a cada 20 minutos. Entendeu? Só que esse teu R$ 1, ele iria ficar se duplicando. Entendeu? De R$ 1 tu teria 2. Então, depois de R$ 2, tu já teria 4. Porque R$ 1 ia virar 2. Então, como tu teria R$ 2, né? Um iria virar 2 e o outro também iria virar 2. Tu já teria 4. E aí ia continuar esse processo, entendeu? Por que a gente fala não coloca moeda aqui e sem bactéria? Porque a bactéria, ela se prolifera dessa forma, entendeu? Uma vai gerando a outra e essa outra vai gerando e vai criar esse processo repetitivo, entendeu? Por isso que normalmente a exponencial entra nesse tipo de situação. Então, para ficar claro para ti, Matheus, nosso problema é determinar o número de bactérias depois de 2 horas e 40 minutos, sabendo que a cada 20 minutos ela dobra. Então, a nossa base, depois quando eu te explicar ali sobre a base, tu vai entender um pouco melhor. Se a cada minuto ela dobra, então a nossa base seria o quê? 2, entendeu? Dobrar 2, né? Então acredito que essa parte não sei se ficou bem explicado para ti. Por que aquele 2 que está ali? Porque ela dobra a cada 2 minutos. Então é por isso que aquele 2 que ficou lá na base, entendeu? E a cada 28 minutos, 20 minutos. Então a gente colocou aqui o esquema da situação novamente para explicar. No período zero, ela não vai se duplicar, porque não passou 20 minutos. Entendeu? Tá vendo aqui? Em 0 minutos, o teu número de bactérias era 1. Então, ainda não se duplicou. Ela só duplica depois de 20 minutos. Tá? Então aqui, ó, passou 20 minutos. Ela se duplicou uma vez, entendeu? Então, como ela duplica, então vai ser 2 elevado a 1, que vai ser igual a 2. Beleza. Essa foi a primeira vez que ela se duplicou. Passado 20 minutos, tu vai ter já o quê? 40 minutos, né? Só que agora, essas duas bactérias vão se duplicar. Então, tu vai ter uma bactéria se duplicando, vai se transformar em duas. Lembra que a gente está falando de bactéria, aqui tu tem duas. Então, uma dessa vai se duplicar, vai formar duas. E a outra também vai formar duas. Entendeu? Então, em 40 minutos, tu já vai ter o quê? 4 bactérias. Então, depois, 60 minutos, tu já vai ter 8 bactérias. E depois de 2 horas e 40 minutos, tu vai ter 256 bactérias. O que eu quero que tu entenda não é o número total que a gente achou de bactérias. E sim que tu saiba como fazer essa conta. Para te não olhar e tá fazendo esse quadradinho aqui. Entendeu? Para te não estar fazendo esse quadrado aqui, ó. E sim, para quando tu olhar uma questão, tu vai verificar assim. Bom, a cada 20 minutos, ela se duplica. Então, 20 vezes x minutos, né? Então, tu vai ter o x. Se ela duplica, a tua base vai ser 2. E a cada tantos minutos, tu vai ter o número de bactérias. Então, essa aqui é a nossa função exponencial. 2 elevado a x. E da onde vai vir esse x? Vai vir de 2 horas e 40 minutos. Se tu dividir 2 horas e 40 minutos por 20, lembra que para te dividir 2 horas e 40 minutos, tu tem que transformar tudo em minutos. Entendeu? Porque ele está pedindo a cada minuto aqui, ó. Então, tu teria que transformar essas 2 horas em minutos. O pessoal aí respondeu. 2 horas em minutos é 120 minutos. Então, 120 minutos mais 40, tu tem 160. Se tu pegar tua calculadora aí e dividir 160 por 8 não, desculpa, por 20, tu vai ter o número 8. Entendeu? Então, por isso que para te achar o número de bactérias, só é tu pegar a base 2, que é duplicada, elevado a 8, que foi o número de tempos que ele se duplicou. E aí tu teria 256. Entendeu? É algo... Para quem não entende logo no princípio, pode parecer difícil, mas
é bem simples. Tá, continuando. Agora vem uma parte um pouquinho mais matemática mesmo, que é a parte das propriedades, tá? Uma função exponencial. Normalmente quando quando eu estudava, quando o professor explicava isso aqui, eu nem prestava atenção, porque eu não entendia que droga de R era isso. Ainda mais quando vinha um asterístico e um mais. Aí eu nem prestava atenção, só queria saber fazer a conta. Mas para vocês que estão estudando para a Olimpíada de Matemática, vocês têm que entender o todo, tá? Porque a linguagem das questões matemáticas, elas são assim. Ela não é aquela linguagem básica, ela é dessa forma. Quem já fez prova aí de OBMEP ou de qualquer outro tipo de concurso ou vestibular, sabe que a linguagem, ela é uma linguagem específica da matemática. Não é uma linguagem, tu tem dois patinhos, depois de quanto tempo? Não. É uma linguagem realmente para matemática. Então aqui, a definição de função exponencial. Uma função f de R pertencente a onde? Quem que sabe o que significa esse R asterístico mais? Alguém sabe? Só para lembrar, Não sei. uma função, ela tem um domínio e o contradomínio, né? Então, reais é o domínio e essa parte desse R asterístico mais é o contradomínio. O que significa esse traço aqui? Eu não sei se todo mundo sabe, né? Acredito que os mais experientes sabem. Mas significa contido, tá? Então, o que essa linguagem aqui técnica quer dizer? Essa é uma função em reais, o domínio está no reais, e o contradomínio está contido, esse tracinho é de contido, nos reais positivo. Entendeu? Esse asterístico e o mais significa os reais positivo. Então é isso que representa essa linguagem aqui, tá, pessoal? Para quem, como eu falei, bora ter paciência com quem não tem o conhecimento ainda, que está aprendendo agora, só para já entendendo. Isso quer dizer o quê? A função exponencial está baseada, o domínio dela está nos reais, e o contradomínio dela está contido nos reais positivos. Tá? Então isso é chamado de função exponencial de base A. E aqui que vai entrar aquele Azinho que eu falei que é a base. Mas quem que é o A? Quando existe o número real A. É um número real. Só que esse A, ele tem que ser maior do que zero, e ele também tem que ser diferente de 1. Então, tal que a função f de x vai ser igual a elevado a x. Mas vocês têm que entender o seguinte, né? A função, para ela ser uma função exponencial, o a, esse a aqui, que é a base, que no nosso exemplo anterior era o 2, e a gente vai generalizar ele como uma letra, e vai colocar o a, tem que saber que ele é um número real, tá vendo aqui a definição? Ele é um número real, só que ele é maior do que zero. Se ele é maior do que zero, ele é positivo. E ele tem que ser diferente de 1. Entendeu? Além de ele ser maior do que zero, ele tem que ser diferente de 1. Tá? Para todo x pertencente aos reais. Então, exemplo. Aqui a gente tem uma função, tá? Umas equações, na verdade, exponencial. 1 sobre 5 elevado a x, 0,4 elevado a x, e y é igual a raiz de 3 elevado a x. Então, observação, além da função exponencial, existem funções que podem ser obtidas a partir dela, por exemplo. E aqui vai entrar nossas funções. Ó. Na torre de Hanoi, aquele problema que eu dei lá, vocês vão usar funções assim, ó, dessa forma aqui. Ó. Então, aqui é um exemplo só, tá? De função exponencial. Então, aqui a gente tem 3 elevado a 2x mais 1. Aqui a gente tem g de x é igual a 5 vezes 4 elevado a x. E aqui a gente tem um h de x que vai ser igual a 2 elevado a x menos 1. Só um exemplo, tá? Agora, bora para o gráfico da função exponencial. O gráfico da função exponencial. Quem já fez gráfico aí na escola, normalmente os gráficos de função, eles são assim, né? Eles são retos. Eles são uma seta na diagonal, na diagonal mesmo, ou para a direita, ou para a esquerda, né? Esses são um gráfico de uma função afim.
O gráfico da função exponencial, não sei se vocês estão vendo aqui, ele é um gráfico que ele vai aumentar, a cada número, ele vai aumentar mais a diferença. Você pode ver que quando ele começa, a diferença é bem pouco de um para o outro. Mas à medida que o número aumenta, ele aumenta ainda mais. Entendeu? Ele não segue algo como uma função afim, que vai retinho aqui subindo, não. À medida que aumenta, ele vai aumentar ainda mais, que vai chegar uma parte que o número vai estar lá em cima e ele não vai ter tanta diferença aqui no domínio. Entendeu? No contradomínio. Mas no domínio, ele vai ser um número já muito alto. Tá aqui, ó. Peguei esses pontos aqui. Ó, isso aqui baseado nessa função aqui, 2x. Lembra a primeira questão que a gente estudou ainda agora? Da bactéria? Que a gente, para achar a resposta, a nossa função ficou 2 elevado a x? Então, f de x igual a 2x, eu substituí o x aqui, ó. Coloquei primeiro menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. E a função me deu esses resultados. 1 sobre 4, 1 sobre 2, 1, 2, 4 e 8. Coloquei os pontos aqui. E aí eu fiz o gráfico. Passei a reta não, né? Uma parábola. Uma parábola não, né? Porque é só um lado. Passei aqui o gráfico nos pontos. E aí você pode ver que à medida que eu aumento um pouco aqui no eixo, no contradomínio, o domínio já está muito diferente, entendeu? Olha a diferença do 2 por 3 aqui no eixo de x. Olha a diferença aqui, ó, do 2 por 3. Bem pouca, né? Só 1. E agora aqui no eixo de y, olha a diferença. Do 4 já foi para 8. Então, uma coisa que é observação, né? Que você já deve estar olhando. É isso. A exponencial, ela cresce em relação ao eixo de x, o eixo de y vai crescer em razão do número, entendeu? Que vai ser bem maior do que o eixo de x. Tá? Ficou claro para todo mundo essa parte aqui? Para vocês entenderem. No eixo de x, né, no eixo das abscissas, ela não vai crescer tanto, né? Não vai ter uma diferença tanto, porém, no eixo de y, a diferença vai ser muito grande. Deixa eu passar aqui. Aqui, ó, domínio de f é o GH. O domínio da função é GH. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu voltar aqui. O que esse domínio da função é no GH? Tu tá vendo? Tá tendo tanto o negativo quanto o positivo, né? O eixo de x. Mas a imagem aqui, ela sempre vai ser no GH positivo. Pode ver que ela não vai passar para cá para baixo. Quem conhece o plano cartesiano sabe que daqui para baixo começa os negativos, né? No eixo de y. Mas a função exponencial, ela vai chegar bem próximo, o limite dela vai ser o 0, mas ela não vai tocar. Entendeu? Ficou claro, né, para todo mundo. Domínio, o que é domínio aqui? Domínio é isso aqui, tá? O eixo de x. E a imagem é o eixo de y, tá? O eixo de y é a imagem, domínio é o eixo de x. Tá? Ficou claro para todo mundo? Alguém não entendeu isso? Pergunta agora, tá, pessoal? Quem tiver dúvida aí. Ah, professor, isso daí eu sempre tive dúvida. Esse negócio de domínio e imagem, eu não entendo é nada que o professor fala na aula. Pode perguntar aí, se tiver com dúvida, que eu tento tentar falar em uma linguagem que você possa entender. Ninguém tem dúvida? Qual a dúvida, Matheus? Pode falar? Novamente. Função exponencial. Esse aqui é o gráfico dela. Tá? É o gráfico da exponencial. Eu peguei um tipo de uma função. Isso aqui é uma função exponencial. 2 elevado a x. É aquela mesma da bactéria do início. A f de x, tu sabe como funciona a função f de x, né? É igual a 2x. Tá, Clive, né?
Pois é, Clive. Você e o Matheus. Novamente. Eu peguei aqui, para mim montar esse gráfico aqui, eu peguei aqui uma função exponencial. E essa função exponencial é aquela lá do início que a gente viu da bactéria. Lembra que para mim achar o resultado ficou 2 elevado a x? Pois é. E o que eu fiz aqui só foi pegar valores de x e substituir na função. Como eu estou no slide aqui, eu não acho que eu não consigo escrever. Eu não consigo escrever. Deixa eu ver aqui se eu consigo escrever aqui. Não, eu só consigo escrever na minha tela. Não consigo escrever aqui. Senão eu ia riscar aqui para te entender umas coisas. Tá. O que eu estou fazendo aqui é o seguinte. Eu estou pegando os valores de x, substituindo na função, e aí eu estou achando os valores da minha imagem. Então, se eu pegar o x igual a menos 2, aqui nessa função, substituir aqui 2 elevado a menos 2, eu vou ter 1 sobre 4. Deixa eu... Eu vou ter que tentar demonstrar para eles, pessoal, rapidinho. Só para ver se fica mais claro. Deixa eu ver se eu consigo demonstrar para vocês. Não, acho que eu não consigo escrever aqui. Não, não consigo escrever aqui. Aqui eu acho que eu devo conseguir, deixa eu ver aqui. Tá, aqui na minha tela. Não, também não tá dando para escrever. Não vai dar agora, depois eu vou ver se eu só faço a substituição. Lá eu só tô fazendo substituição, pessoal. Como eu tô na apresentação, não vai dar para mim fazer agora. Deixa eu voltar lá para a apresentação. Deixa eu ver, já, carrega. O que eu estou fazendo aqui só é o seguinte, Matheus e Clive, eu acho. Eu estou só substituindo os valores de x aqui. Se vocês substituírem o valor de x aqui, eu vou ensinar vocês depois, tá? Se vocês substituírem o valor de x aqui, cada um desses valores, vocês vão ter esse resultado aqui, ó. Quando eu substituir menos 2 aqui, eu vou ter 1 sobre 4. Quando eu substituir menos 1, eu vou ter 1 sobre 2. Quando eu terminar essa apresentação aqui, eu vou fazer um exemplo para vocês, tá? Então, aqui, novamente. Gráfico da função exponencial. Substituí todos esses valores, achei esses valores aqui. E aí eu tracei aqui o meu gráfico. E aí eu tive essa formação de gráfico aqui, ó, que é o gráfico da função exponencial. Que ele cresce exponencialmente, tá? Tá vendo aqui? O que é o domínio da função? O domínio da função é o eixo de x. Tá? Quando eu falar de domínio, é o eixo de x. E aí o contradomínio ou a imagem é o eixo de y. O eixo de x é conhecido como abscissa e o eixo de y também é conhecido como ordenados. Tá? Então, domínio reais x. O que significa que o número é real? Ele pode ser um número inteiro, um número natural, um número racional,
número irracional, entendeu? E aí, quando você fala de números reais, você pode incluir o número negativo ou o número positivo, que é o que eu estou mostrando aqui nesse exemplo. Porém, a imagem da função exponencial, ela nunca vai passar do eixo das abscissas, do eixo de x, entendeu? Ela sempre vai chegar perto aqui desse eixo aqui, ó, mas não vai tocar, tá? Ela vai chegar perto, mas não vai tocar. Continuando aqui, depois eu volto aí para vocês, tá, Matheus e Cleiton, só para explicar esse resultado aqui, ó. Porque quem já tem um conhecimento sabe que eu estou substituindo o x na função e aí eu estou achando um resultado, entendeu? Só que eu vou fazer isso com vocês depois, para arranjar 10 minutos só para fazer com você, para ficar bem mais claro, tá? Aqui um outro gráfico de função exponencial, tá? Substituir os valores de x, eu vou ter esses valores da função, resultado, tá? E aí eu vou montar aqui, ó, o gráfico. Como é que eu montei esse gráfico? Baseado no meu resultado. Por que eu fiz esse primeiro ponto aqui, ó? Eu peguei o x, que eu substituí aqui, e o resultado deu quanto? O y, 1/4, né? Então pode ver que aqui no y, o primeiro ponto, ele não está no 1, ele está por aqui, entendeu? Eu marquei aqui. Então aqui é 1/4. Agora aqui, no ponto 1, eu tenho em imagem 1/2. Tá vendo aqui, ó? X igual a 1. O meu y está aqui em 1/2. 1/2, todo mundo sabe que é 0,5, que é maior que 1/4. Tá, agora quando eu peguei o meu x igual a 0, tu tá vendo aqui, ó? Bem aqui, ó. O x, 0 tá bem aqui, né? E bem aqui, qual foi o resultado do y? Foi 1. Tá vendo? Foi 1. Então, por isso que eu marquei o ponto bem em cima do 1. Porque aqui tá dizendo que o x é 0 e o y é 1. Quando eu pegar o x igual a menos 1, substituir aqui nessa função aqui, e achei o y, que foi 2. Então, aqui, esse ponto aqui, ó, só coloquei o ponto, ó. Menos 1, liguei até o ponto 2, ficou aqui. Aí eu fiz a mesma coisa com os outros, ó. O menos 2, o x, né? O meu resultado, quando eu substituí na função, foi 4. Tá aqui, ó. Então, aqui o ponto do menos 2 e 4. E aí, o último aqui, menos 3. E aí, o y foi 8. Então, tá aqui o ponto. Aí, eu só paguei e passei aqui, tá? O gráfico. Então, aqui a gente tem uma função exponencial decrescente. E isso eu vou explicar agora. Aqui só era um exemplo, tá? Para vocês olharem como é um gráfico da função exponencial. Tá aqui, novamente, como eu falei, o domínio da função sempre vai ser os reais, tá? Independente se é crescente ou decrescente, o domínio sempre vai ser os reais. E a mesma coisa a imagem, ela sempre vai ser os reais positivos, tá? A imagem sempre vai ser reais positivos. Pode ver, ó. Mesmo na função crescente, que era ainda agora, deixa eu botar lá. Mesmo na função crescente, a imagem sempre foi positiva, porque ela não passou para debaixo do x. Ela continua acima dos eixos das abscissas. Ela chegou próximo, mas não toca. Você pode substituir o valor que for nessa função aqui, mas você nunca vai conseguir um resultado aqui, ó, negativo. Se você conseguir, é porque essa função não é exponencial. Todo mundo entendeu isso? Eu posso substituir qualquer valor de x aqui, mas ele nunca vai chegar, esse valor da minha imagem nunca vai ser negativo. Ficou claro para todo mundo? Sim. Depois eu vou mostrar por quê, entendeu? A mesma coisa aqui, tá? Aí minha imagem continua positiva. E aqui é a característica. Para qualquer função exponencial, f de x é igual a x. Temos o domínio da função, f de x é igual aos reais. A imagem, tá? E o gráfico o gráfico de f intercepta o eixo x no ponto 0 e 1 e não cruza e nem encosta no x. É aquilo que eu estou falando, entendeu? A função exponencial, ela nunca vai cruzar o eixo de x e nem encostar, ela vai chegar próxima. Aqui, crescimento e decrescimento da função exponencial.
aqui que vocês têm que entender, pessoal, que vai ter muita questão sobre isso. Quando a função ela é crescente e quando a função ela é decrescente, entendeu? Aqui, ó, função crescente. Para a função ser crescente, a base, ele tem que ser sempre maior que 1. Então, quando chegar uma questão assim, e aí você tiver que classificar. Deixa eu só ajeitar meu microfone aqui. Tá, já. Quando tiver uma função, e aí você tiver que classificar se ela é crescente ou decrescente, você vai olhar só o a. Ele é maior que 1, é crescente. Tá vendo aqui? E a função decrescente? Se o teu a ele for maior que 0 e menor que 1, a função é o que? Decrescente. Tá? Então, o x2 maior que x1, se somente se f de x2 for maior que f de x1. Então, na função crescente. Se a função for decrescente, o que vai acontecer? x2 maior que x1, se somente se, tá? Isso aqui se somente se, acredito que todos já sabem, o f de x2 for menor que o f de x1. Tá, bora lá para um exercício resolvido. Observe o gráfico da função dada por f de x é igual a vezes 3 elevado a menos x mais b e determine os valores de a e b. Lembra que isso daqui ainda não é uma função exponencial, entendeu? Isso daqui é um exercício e ele está dando um exemplo aqui, tá? Porque, como eu falei, a função exponencial ela não toca e nem atravessa o eixo das abscissas. Só que vocês vão ter exercício assim, que muitas das vezes vai aparecer pegadinha. Como assim? O professor falou que a função exponencial nunca atravessa o x, esse exercício aqui está me dando uma função que atravessa? Lembra que ele falou que isso é uma função dada, tá? Não disse que ela é exponencial. Ele falou é uma função dada. Ela tem a aparência de uma função exponencial porque ela tem o mesmo comportamento, mas ainda não é uma função exponencial, tá? Então, esse gráfico aqui vem dessa função aqui. Esse gráfico vem dessa função, tá? E o que ele quer? Determine os valores de a e b. Tá vendo o a e o b? Como vocês encontrariam os valores de a e b? Pensa aí um pouquinho. Como você encontraria esse valor de a e b? Ele falou, observe o gráfico da função dada por f é igual a vezes 3 elevado a menos x mais b e determine os valores de a e b. E aí a gente deu o gráfico. Como eu faria para me encontrar esse resultado? Não sei se alguém tem uma resposta, mas essa daqui a gente vai responder junto. A resolução. Os pontos 1 e menos 1 e 0 e menos 1 pertencem ao gráfico, né? Como ele disse aqui. Então, lembra que esse é o eixo das abscissas, o eixo de x. Primeira coisa que a gente precisaria fazer, pegar 1 menos 1, que é o x, né? Nessa função aqui, eu pegaria o menos 1 e ia substituir nessa função. E achar o resultado. Tá vendo aqui, ó? Então, para x menos 1, temos que... E ele também deu a imagem. Tá vendo? Quando o x é menos 1, quanto é a imagem? 1. Né? O gráfico está mostrando isso. Então, eu escrevi aqui. Para x menos 1, temos que f de menos 1, substituir o x, né? Vai ser igual a 1. Aí alguém pode perguntar, por que igual a 1? Porque está aqui no gráfico. Ó. Quando o meu x é menos 1, o y é igual a 1. Tá vendo o pontinho aqui? Então, quando o meu x é menos 1, a imagem é 1. Então, se eu perguntasse para vocês, nesse caso aqui, quanto é meu x aqui? Nesse ponto aqui. Quanto é meu x aqui? 0. 0. Todo mundo entende porque é 0 ou alguém não sabe porque é 0? Você não sabe porque é 0? Aqui, ó. Tá vendo o gesto das abscissas? O x aqui? Aqui você sabe que aqui vem menos 2, menos 1. Aí aqui vem 0 e aqui começa 1, 2, 3 novamente.
as questões colocam o ponto exatamente no eixo de y, significa que meu x é zero. Porque depois do menos 1 aqui é zero. E aqui é 1, né? Então, na origem, é zero. Tá? Então, quando novamente estiver... Se eu marcar um ponto aqui, o meu x é zero. Se tivesse um ponto bem aqui, ó, exatamente onde está o menos 1, o meu x seria menos 1, porém o meu y seria zero. Então, sempre que tiver marcado no eixo, alguém é zero. Entendeu? Ou o x, se o caso, ou se tiver um ponto no y, o x é zero. Se tiver um ponto no x, o y é zero. Entendeu? Ficou claro ou ainda está com uma dúvida? Matheus. Entendeu? Então, novamente. Quando esse ponto estiver exatamente no eixo, alguém é zero. Entendeu? Ou x ou y. Se o ponto estiver no eixo de y, quem é zero é x. Se o ponto estiver no eixo de x, quem é zero é y. Pode levar como uma regra, entendeu? Mas depois que tu entende o gráfico, tu consegue ver que é isso mesmo, entendeu? Então tá. Aqui, nesse ponto, o meu x é zero e meu y é quanto? Quem pode responder? O gráfico está mostrando. Isso mesmo, Matheus. Entendeu? Meu x é zero e o y é menos 1. Então aqui, para a gente resolver essa questão aqui, rapidamente. Para x igual a menos 1, esse primeiro aqui, né? Primeiro caso aqui. Para x menos 1, o y vai ser 1. Eu substituí na equação, ó, por que eu substituí f de x? Porque f de menos 1 é 1. Então já substituí 1 aqui, igual a a vezes 3 elevado a x. Quem é x agora? Menos 1. Mais b. Então, como ficou a minha primeira função? 1, que é o y, é igual a vezes 3. Por que aqui ficou só 3? Ó, porque lembra que era menos e o meu x é menos 1. Esse jogo de sinal aqui, ó, menos vezes menos, mais. Então esse 3 ficou elevado a só a 1. 3 elevado a 1 é 3, entendeu? Por isso o resultado aqui é 3. Mais b. Então eu tenho uma primeira equação aqui, ó. Minha primeira equação. Agora bora pegar o segundo ponto, que é aquele que eu te disse, Matheus. Aqui, ó, tá vendo? Para x igual a 0. Lembra que eu falei x é igual a 0 e tu acabou de me responder que o y vai ser menos 1. Tá vendo? Então aqui é a resposta que tu me deu, ó. Quando o meu x for 0, o y vai ser menos 1. Só escrevi o que está no gráfico, tá? Não inventei valor de nenhum lugar. Então, vou substituir na função agora aqui, ó. F de x, quem é agora? F de 0 é igual a menos 1. Então, eu substituo menos 1, que é o y, e aí agora eu escrevo a função a vezes 3 elevado a menos 0, mais b. Quanto é qualquer número elevado a 0? Eu até perguntei logo no início. É 1. Entendeu? Então, por isso que aqui o resultado é 1. Acredito que todo mundo não tem dúvida quanto a isso. Então, aqui, o resultado da minha segunda equação ficou menos 1 é igual a vezes 1 mais b. Então, para mim resolver essa questão, o que eu fazia? Eu iria formar o sistema, resolver esse sistema aqui, ó. Eu vou fazer um negócio aqui, deixa eu colocar na apresentação. Eu vou finalizar aqui e colocar numa apresentação mesmo, só para mim escrever na tela. Ah, mas não pegou. Tá, deixa eu apresentar a tela inteira. Deixa eu carregar a tela. Tá aqui, bora lá. Aqui. Tá. Se eu resolver esse sistema aqui,
de A... Deixa eu pegar o caneta aqui. Resolvendo esse sistema aqui, tá? Isso daqui, acredito que vocês estão vendo que é um sistema. Tá? Se eu resolver esse sistema aqui, o que vai acontecer? Eu posso somar direto. Vocês estão vendo? Se eu somar menos 1, isso, não, tem que colocar negativo. Deixa eu só tirar aqui da frente. Se eu resolver esse sistema, eu vou achar o valor de A e de B. Mas para mim resolver esse sistema, eu teria que cancelar ou A ou B, não é verdade? Se você igualar isso daqui e resolver, você vai encontrar o A igual a 1 e o B igual a menos 2. Entendeu? Então, como ficaria essa função exponencial? Portanto, f de x é igual a 3 elevado a menos x, menos 2. Eu só achei o valor de A e o valor de B. Tá? E a função, ou poderia escrever de uma outra forma, essa função. Escrever dessa forma aqui. Isso aqui é o mesmo que isso aqui. Não sei se alguém tem dúvida por quê. Lembra que sempre que eu tenho qualquer número, né, qualquer número elevado a menos 1 ou menos 2, eu posso tirar esse negativo do expoente. Como? Elevando a base, trocando a base pelo denominador. Entendeu? Então, trocando a base pelo... Lembra que debaixo de qualquer coisa tem 1, não é verdade? Só que a gente não coloca. Então, para me deixar esse expoente positivo, o que eu faria? Coloca 1 para cima e o 3 para baixo. Tá? E aí meu expoente fica positivo. Tá? Todo mundo entendeu isso aqui? Porque isso é a mesma coisa que isso? Todo mundo entendeu, Matheus? Deixa eu... Sim, né? Então tá. Continuando. Função exponencial. Toda equação que tem incógnita no expoente é chamada de equação exponencial. O que é incógnita? É aquilo que você não sabe. Tá? Se a função tem incógnita no expoente, é uma função exponencial. Exemplo aqui, 2 elevado a x é igual a 7. Exemplo B, 5 elevado a menos x é igual a raiz de 5. C, 1 sobre 3 elevado a x é igual a 10. Tudo isso aqui é função exponencial, tá? Só para explicar lá onde eu queria te explicar, Matheus. Nessa daqui. Já que eu consigo escrever na tela. Por que aqui, quando eu substituir f de x, deu 1 sobre 4? Né? Porque quando tu substituir o x aqui, no 2, nossa, eu vou escrever aqui na tela, pessoal, mas vai ficar meio feio, tomara que depois você entender. Substituindo o x aqui, ó, tá? Vai ficar menos 2. Nossa, tá demais feio. Lembra que eu falei que eu posso escrever isso daqui de uma forma que o denominador inverta? Então, para me deixar esse expoente positivo, é só eu inverter o numerador pelo denominador. Então, o 1 sobe e o 2 baixa, e eu repito o expoente positivo agora, entendeu? E o que ficou? 1 sobre 2 elevado a 2, 4. Então, aqui, quando o meu x é menos 2, meu y foi 1 sobre 4. O que eu fiz aqui? Tá vendo aqui, ó? X menos 2 e o y 1 sobre 4, bem aqui, ó. Calculei de que ele desce bem aqui. E aí eu fiz o pontinho bem aqui. Entendeu? Aí eu fui fazendo a mesma coisa. Ó. Quando o meu x foi menos 1, eu substituí na função. Substituí, eu escrevi bem aqui. 2. Nossa, se fosse numa mesa digitalizadora, dava. 2 elevado a menos 1 vai ser igual a... Para me deixar o expoente positivo,
Inverte o numerador pelo denominador. 1 sobre 2 elevado a 1 positivo agora. 1 sobre 2, 2 elevado a 1 é 2, né? Então 1 sobre 2. 1 sobre 2. Então por isso que quando eu substituo menos 1 nessa função aqui, meu resultado de y é 1 sobre 2. Tá aqui, ó. Quando o meu x é menos 1, o y é 1 sobre 2. Aqui, ó. Marquei ele bem aqui. Aí eu faço o pontinho bem aqui, ó. E aqui, ó, quando o meu x for 0, ó, 2 elevado a 0. Quanto é meu y? Qualquer coisa elevado a 0 é 1. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então tá vendo aqui, ó? Lembra que eu te falei? Quando o ponto está no eixo de y, o x é 0. Se meu ponto estivesse aqui, ó, no eixo de x, o y era 0. Então acredito que ficou claro para ti, né, Matheus? Essa parte aí. Não sei se tu ainda tem dúvida a respeito disso. Mas por que fica... O Matheus não entendeu por que fica menos 2? Não, aqui eu tô pegando valores qualquer, entendeu? Quem escolhe o valor é tu, entendeu? Tipo, eu tenho todos os valores daqui de x. Eu poderia ter pegado qualquer um. Esse valor aqui, quem escolhe é você, tá? É eu que estou escolhendo, entendeu? Não é que não veio de nenhum lugar de uma equação que eu fiz, não. Eu escolhi esses valores, tá? Então, eu escolhi o valor, tu pode escolher qualquer um. Ah, tu poderia ter escolhido menos 5, e aí menos 6, menos 7, e aí tu ia achar teu y aqui, entendeu? Quem escolheu isso daqui tudinho foi eu, tá? Normalmente, só dando um conselho, né? Quando você for fazer gráfico, tu sempre escolhe valores nessa faixa, ó, perto de 0. 2, 1 positivo, o 0, menos 1 e menos 2, porque aí teu gráfico passa aqui, ó, no eixo de y, entendeu? Então, sempre que for escolher valores, não escolhe menos 7, menos 8, porque vai ficar para cá. Então, por isso a gente sempre escolhe valores próximos aqui, ó. Mas não é uma regra, tá? Tu pode trocar se quiser esses valores. Tá, bora continuar lá. Resolução de equações exponenciais. Algumas equações exponenciais podem ser resolvidas escrevendo-se ambos os membros da igualdade como potência de mesma base, tá? E aplicando-se a propriedade. Aqui, ó. O que está acontecendo aqui? Acho que a maioria entende essa propriedade aqui. Isso é uma propriedade, tá? Se eu tenho a mesma base, então os expoentes são igual, tá? É tipo como se eu tivesse 2 aqui. Ai, nossa, eu faço uma 2 muito feio. 2 aqui, e aí eu tivesse 2 elevado a x. Se eu tivesse essa igualdade, quem seria meu x? Seria 2. É isso que isso daqui está dizendo, tá? Essa propriedade fala isso. Se eu tenho uma base elevada a um expoente, e do outro lado da igualdade eu tenho a mesma base elevada a um expoente, os expoentes são iguais. Tá? Isso que essa propriedade está dizendo. Mesma base elevada a um expoente x1 igual a essa mesma base elevada a expoente x2, os expoentes x1 e x2 são iguais, tá? Então, tipo, se eu tiver 7 elevado a 4, e aqui do outro lado eu tiver 7 elevado a x, o meu 4 vai ser igual a x, entendeu? O 4 é igual a x. Isso daqui é uma propriedade, e vocês vão usar ela em alguns casos, entendeu? Ficou claro para todo mundo? Alguém tem dúvida sobre isso, Matheus? Tem dúvida sobre isso? Sobre essa propriedade? A propriedade só diz isso, tá, Matheus? Que se eu tenho uma base elevada ao número x, como aqui eu coloquei o exemplo 4, e do outro lado eu tenho 7 elevado a x, esse número tem que ser igual a esse, para poder isso aqui ser real. Entendeu? Nunca pode acontecer de aqui ser 4 e aqui ser um 5. Não.
Aqui, se a minha base é 7 dos dois lados, o expoente tem que ser igual nos dois lados. Entendeu, né? Se eu tiver uma igualdade. Tá. Passando para outra aqui. Resolução de equações exponenciais. Aqui eu vou dar um exemplo. Resolvido. Vamos resolver a equação exponencial. 1 sobre 3 elevado a x é igual a raiz de 27. Então, para a gente resolver essa equação aqui, é bem básico ainda, tá, pessoal? Isso daqui, vocês não vão ver muitas questões assim, eu só estou explicando, porque, como eu falei, tem muita gente que é a primeira vez, tem gente do primeiro ano, tem gente do segundo ano, e eu sei como é o ensino básico. Então, às vezes você está no segundo ou no terceiro ano e você não sabe resolver equação exponencial. Então, por isso que eu estou fazendo essa primeira aula bem basicão mesmo, mas assim, eu vou passar depois uma lista, né? Como você ainda não tem acesso ao portal, eu vou passar uma lista para vocês estarem tentando resolver. E aí vocês podem pedir minha ajuda, entendeu? Tipo, professor, não entendi isso daqui. Como é que resolve isso daqui? Eu não consigo entender nem como começar a questão, por exemplo. Entendeu? Aí eu vou tentar tirar as dúvidas de vocês, para vocês, e para quem não tem, né? Para quem já sabe, na outra aula a gente já vai pegar um pouco mais pesado. Mas essa primeira aula vai ser algo bem básico mesmo, para tirar dúvida de quem tem, tá? Para poder ver se eu consigo ajudar a maior quantidade de pessoas, tá? Então tá, para resolver essa equação aqui, é só a gente pegar o quê? Eu vou escrever, né? Ela dessa forma aqui. 1 sobre 3. O que eu posso fazer aqui? Eu posso inverter e colocar o expoente menos 1. Assim como ele fez aqui, ó. Por que eu estou fazendo dessa forma? Para me igualar, eu quero achar o valor de x. O teu problema aqui é achar o valor de x. Entendeu? Eu quero achar o x. Mas como é que eu vou achar o x dessa forma? 1 sobre 3 elevado a x é igual a 27. O que ele está fazendo aqui? Lembra que eu falei? Da mesma forma que eu posso ir, eu posso voltar. Se eu tenho 1 sobre 3, eu posso ter o 3 de volta em cima. Como? É só escrever 3 elevado a menos 1. Alguém tem dúvida quanto a isso? E da agora eu ensinei daqui Não. para cá, né? Mas eu posso Não. fazer o inverso, entendeu? Matheus, entendeu, né, Matheus? Só mostrei o que eu fiz ainda agora. Ainda agora eu coloquei de 3 menos 1 para cá, e agora eu estou fazendo o inverso. Por que eu vou precisar fazer isso? Tu deve estar perguntando, né? Por que eu preciso fazer isso? Porque esse caso aqui eu quero descobrir o x. E se eu tentar fazer essa conta aqui, você vai ter um trabalho de fazer direto. Então eu posso usar uma propriedade. Qual propriedade? Essa propriedade aqui, ó. Entendeu? Deixar tudo na mesma base e aí igualar os expoentes. Então é isso que eu vou fazer. Primeiro, eu fiz o quê? Coloquei o 3 pro numerador. Pode ver o que ele fez. A mesma coisa que eu estou fazendo aqui, ó. Era 1 sobre 3, ele colocou 3 elevado a menos 1 e repetiu o x lá fora. Entendeu? Foi a mesma coisa que eu fiz aqui. Tá? E agora, o 27. Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu vou falar novamente. Qualquer número, qualquer raiz... Ai, droga. Eu tô escrevendo feio porque eu tô escrevendo com mouse, tá, pessoal? Aqui é uma raiz... Quando não aparece nenhum número aqui, vocês sabem que isso é uma raiz quadrada, né? Quando não aparece nenhum número aqui. É uma raiz quadrada de 2. Eu posso escrever isso de outra forma? Posso. Como? Eu escrevo 2. Lembra que o 2 sempre a base é a base. Aqui eu tenho, acredito, deu branco agora, se alguém puder me ajudar, não sei se é o radical, radicalizando, não sei. A raiz, né, que normalmente é um número, às vezes ela pode ser o cubo, ou o 2, o quadrado, alguma coisa parecida. Mas aí no caso, só apagar aqui. Aqui no caso, quando não aparece, é 2, tá?
Então aqui eu tenho uma raiz de 2. Eu só estou escrevendo de uma outra forma. Lembra que aqui tem um expoente. 1. Não preciso colocar, mas ele está sempre aqui. Tá? Então eu posso escrever de outra forma. Como? Eu pego um 1 e inverto com o radical aqui da raiz. Lembra que aqui tem um 2 que não aparece. Quando é raiz quadrada, porque o nome já é raiz quadrada, né? Então eu posso escrever isso dessa forma aqui, ó. Coloco um para o numerador. E aqui para o denominador. Ai, ficou muito feio. Escrevo mais aqui embaixo. 2 sobre 2 sobre 1 elevado a 2. Isso aqui é a mesma coisa que raiz de 2. Tá? A Ellen, cara, não entendeu. Tá. Ellen, eu tô explicando isso agora, tá? Só tô explicando passo a passo. Primeira coisa que eu fiz. Porque aqui eu já coloquei só os resultados, tá? Então eu tô explicando cada etapa que eu fiz. Aqui, primeira etapa, eu só fiz repetir a questão. Segunda etapa, aqui. O que eu fiz aqui? Aquela mesma propriedade que eu falei. Sempre que eu tiver um expoente negativo, eu posso transformar ele em positivo. Como? É só eu pegar o numerador, o denominador que tem aqui embaixo, e inverter. Quem é denominador vira numerador, e numerador vira denominador. E aí eu tenho agora a mesma coisa, só com um expoente positivo, tá? Só é para mim, eu posso fazer ir e voltar. No caso, aqui, eu fiz voltando. Como assim? Eu tinha isso e fiz isso, tá? 1 sobre 3 ficou igual a 3 elevado a menos 1. Foi isso que eu coloquei aqui, tá? 1 sobre 3 é igual a 3 elevado a menos 1. Só a propriedade, estou usando ainda, tá? E o x, eu só repeti, tá? Não fiz nada com x. A única coisa que eu mexi foi no 1 sobre 3 aqui, tá? Eu só reescrevi ela dessa forma. 1 sobre 3 é igual a 3 elevado a menos 1, tá? Eu só reescrevi. Só isso, não tem mais nada. E agora aqui no 27, era raiz de 27, e agora apareceu 27 elevado a 1 sobre 2? Por quê? Entendeu? Como eu falei novamente, tá? Eu só coloquei aqui porque se fosse para só o pessoal avançado, eu nem precisava explicar isso daqui. Mas como eu sei que tem muita gente que tem dificuldade, eu vou explicar passo por passo, tá? Por que 20, raiz de 27 ficou 27 igual 27 elevado a 1 sobre 2? Por causa da propriedade, tá? A gente só está usando propriedade. Se eu tenho uma raiz quadrada, tá vendo que aqui é uma raiz quadrada? De um número qualquer. Lembra que sempre dentro da raiz, esse número está elevado a alguma coisa. Então, o que eu posso fazer? Aqui é uma raiz quadrada. Se ela é raiz quadrada, eu sei que aqui tem o número 2. Não aparece, mas tem. Então, eu posso reescrever isso aqui. Eu repito a base, e inverto o expoente pelo radical. Então, vai ficar 1 sobre 2. Isso é a mesma coisa que isso. Raiz quadrada de 3 é a mesma coisa que 3 elevado a 1 sobre 2. Todo mundo entendeu ou alguém não entendeu isso? Isso aqui só é uma propriedade, tá, pessoal? Matheus. Entendi, professor. Entendi. Tá, isso só é uma propriedade, tá? Assim como isso daqui também é uma propriedade. Então a única coisa que eu fiz só foi usar a propriedade. Primeira coisa, 1 sobre 3 virou 3 elevado a 1, pela propriedade, que eu posso inverter. Raiz de 27 ficou 27 elevado a 1 sobre 2, pela propriedade também, que eu posso escrever de outra forma, tá? Então o que eu estou fazendo aqui? Menos 1 vezes x. Menos x, não é verdade? 1 vezes x é x, menos vezes mais é menos. Então ficou 3 elevado a menos x, tá? Aí aqui o que eu vou fazer? De novo, aquele mesma coisa. Era isso, né? Era isso aqui, eu transformei nisso. E agora eu vou fazer com um expoente, ó.
menos x vai ser igual a 3 elevado a 3 sobre 2. Cadê? Espera aí. Por que 3 sobre 2? Né? Deixa eu colocar para cá o celular. Alguém sabe de onde veio 3 sobre 2? Isso aqui? Pode repetir, professor? Isso aqui, né? 3 menos x veio disso aqui, né? Dessa multiplicação aqui, né? Esse raiz quadrada de 27 virou isso aqui. E agora esse aqui, ó. Por que que isso aqui deu isso aqui? Como que eu transformei isso aqui nisso aqui? E isso aqui vai transformar nisso aqui. Alguém sabe? Primeiro simplificou 27 Isso. é, Simplifiquei o 27. Para base 3. Lembra que por que que a gente usa propriedades? Para simplificar o nosso trabalho. Não esqueça que a gente está tudo fazendo isso em relação a essa propriedade aqui, ó. Que se as bases forem iguais, eu posso igualar os expoentes, né? Então é por isso que o objetivo da nossa conta é deixar essas duas bases iguais para que eu possa igualar os expoentes e achar o valor de x. Não sei quem falou, não prestei atenção, mas ele falou certo, tá? Eu só preciso simplificar o 27. Quanto que é 27? É a mesma coisa que 3 elevado a 3. Alguém tem dúvida? Vou fazer passo a passo. 3 Não. é 3 elevado a 3, então eu repito 3 vezes, né? 3 vezes 3, 9, né? E 9 vezes 3, 27. Mesma coisa, tá? A gente não está criando nada, a gente só está simplificando. Então é por isso que 27 ficou 3 elevado a 3, tá? Que é a mesma coisa. Tá aqui, ó. E aí eu só repeti 1 sobre 2. Então aqui, ó, o 3 elevado a menos x eu continuei repetindo aqui, tá? Isso aqui eu continuei repetindo aqui. E nesse daqui eu fiz uma continha. Isso daqui também vocês sabem que pode fazer isso daqui, né? Se quem não souber, fala aí. Eu tenho um expoente elevado a outro expoente. Potência de potência. Então eu posso pegar e multiplicar o 3 pelo 1. E aqui embaixo do 3 tem um 1, vocês sabem, né? Um 1 pelo 2. Então 3 vezes 1, 3. 1 vezes 2, 2. Né? Lembra que debaixo de qualquer número eu posso acrescentar o numerador 1 que não aparece, denominador. Então 3 vezes 1, 3, está aqui. 1 vezes 2, 2. Então o 3 ficou elevado a 3 sobre 2. Agora o que a gente tem aqui? Eu tenho a mesma base. Tá vendo? Minha base aqui. E a base aqui também. Eu posso aplicar aquela propriedade. Se as minhas bases são iguais, eu igualo os expoentes. Minhas bases são iguais aqui, não são? Então eu vou só igualar os expoentes. Tá aqui, ó. Bases iguais. O que eu fiz aqui agora? Igualei os expoentes. Então, menos x é igual a 3 sobre 2. Se somente, então, o x estava negativo, tá? Multipliquei tudo por menos 1, então o x vai ficar positivo. Só que agora o 3 sobre 2 vai ficar negativo. Então, quem é x? Menos 3 sobre 2. Alguém ficou com dúvida nessa parte? Eu passei um pouco rápido, não sei se alguém ficou com dúvida. Alguém ficou com dúvida? Explique de novo como o 3 sobre 2 ficou negativo. Aqui, né? Sim. Tá falando aqui? Tá. Eu tenho menos x. Nossa. Menos x igual a 3 sobre 2.
Vocês sabem que o resultado ele tem que ser um positivo. O número tem que ser sempre positivo. A letra, na verdade. Você sempre deixa ela positiva, tá? Para achar ela. Então, o que eu fiz aqui? Eu multipliquei tudo por menos 1. Menos 1 aqui na frente. Se eu multiplico na frente, é uma igualdade. Eu também multiplico atrás. Tá? Então, menos vezes menos, mais. Né? Já ficou positivo. 1 vezes x, x. Igual a 3 positivo vezes menos 1, 3 negativo. E aí 2, lembra que aqui de baixo também tem 1, tá? 2 vezes 1, 2. Então, esse negativo do menos 3 sobre 2 veio dessa jogada aqui, ó. Por que a gente faz isso, né? Você deve perguntar, por que faz isso? Por que não deixou menos x? Porque esse resultado aqui, ele sempre tem que ser um número... Como você não sabe o que ele é uma incógnita, você sempre tem que deixar ele positivo, tá? Não deixe ele negativo, porque isso vai influenciar no seu resultado. Então, sempre Entendi. deixa a incógnita positiva, entendeu? Então, eu só fiz multiplicar por menos 1, e aí ficou x igual a menos 3 sobre 2. É por isso que eu tive isso daqui. Então, qual é o resultado de x? X é igual a menos 3 sobre 2. Lembra que de tudo isso aqui, eu tive que fazer toda essa jogada para me igualar as bases e achar o resultado de x. Então, se eu tenho duas bases iguais, eu posso igualar... Isso é uma propriedade, tá? Eu posso igualar os meus expoentes, tá? Então, se eu tenho aqui a igual a, e aqui eu tenho a elevado a x é igual a elevado a b, então x tem que ser igual a b. Tá? Os expoentes têm que ser iguais. Se a minha base for iguais, os expoentes têm que ser iguais. Então, isso é só uma propriedade. Ficou claro para todo mundo? Alguém ficou com dúvida? Ficou bem claro. Matheus? Assim, Nenhuma. pessoal, estou tentando ser bem passo a passo, porque quando a gente estuda, né, pelo menos na faculdade, os professores colocam isso aqui, e aí do nada tu vê um resultado assim que tu não... Pô, de onde apareceu isso? E às vezes é algo tão básico, né, como o caso aqui, o menos 3 sobre 2, mas aí quando você não tem... Às vezes você está prestando tanta atenção nos números, e aí não esquece outras coisas, e do nada apareceu uma coisa que você não entendeu como apareceu. Então é por isso que eu estou tentando ser bem básico mesmo, tá? Porque eu estou perdendo bastante tempo com isso, mas assim, essa vai ser a primeira aula, então por isso que eu estou fazendo isso. Mas nas outras aulas eu vou ter que correr um pouco mais, tá? Mas assim, não sei se alguém tem alguma coisa para reclamar disso. Ah, professor, tá muito devagar. Não sei se está bom para todo mundo ou se alguém tá com dúvida de alguma coisa. Mas tá, bora para mais uma equação. Rapidamente, que já tá dando horário. Tá? Eu estou ensinando a resolver já equações exponenciais, tá? Antes de a gente começar os exercícios, que esse exercício é como aquele primeiro que eu mostrei. Tá? Outro aqui, como eu resolver isso daqui? Agora tá bem básico. Tá bem claro. Pô, já tenho uma ideia do exercício passado. Como é que eu resolver isso daqui? Eu preciso achar o valor de x. Baseado pelo exercício passado, o meu objetivo, então, igualo as bases. Igualando as bases, é só fazer a igualdade das minhas potências, né? Dos meus expoentes. Né? Essa é a ideia, para me achar o valor de x, tá? Nova questão. Como achar o valor de x? Dá para igualar a base? Primeiro eu verifico, tá? Porque vai existir casos onde não dá para igualar a base. Mas o 64, dá para me igualar a 64. Por quê? Quem é 64? É 2 elevado a 6. Alguém tem dúvida disso? Porque é 2 elevado a 6? Se alguém tiver, coloca aí. Eu gosto de fazer passo a passo quando eu estou fazendo passo a passo, tudinho, porque para a pessoa entender. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. E 32 vezes 2, 64. Por isso que 64 é igual a 2 elevado a 6. Entendeu? Ficou claro, né? Estou sendo
Vou apagar aqui. Não, vou deixar aí rapidinho, depois eu apago. Então, para resolver, tenho que igualar as bases. Eu já coloquei que o 2 é elevado a 6, já vou ter uma base parecida aqui, né? Então, aqui, o que eu fiz aqui? Só repetir isso aqui, tá? Só estou repetindo isso aqui. Agora eu fiz aquela jogada. De quê? Potência de potência. O que acontece na potência de potência? Você multiplica a potência de potência, entendeu? Eu tenho 2 elevado a x, e esse x está elevado a x mais 1. Potência de potência. Eu vou multiplicar x vezes x. X ao quadrado, né? X vezes 1. X. Então, x ao quadrado mais x. Alguém não entendeu por que deu isso? Só fiz a conta aqui, tá? Potência de potência, tá? Só a propriedade. Se eu tenho uma potência, um expoente elevado a outro expoente, posso aplicar potência de potência. Não entendeu, Robert, né? Assim, Robert, deixa eu mostrar aqui num exemplo qualquer. Se eu tenho um 4 elevado a 3, e esse 4 elevado a 3 está elevado a 6, eu posso fazer uma coisinha, é uma propriedade. Eu posso repetir a base e multiplicar os expoentes, entendeu? 3 vezes 6, 18. Entendeu? Isso com número. Com número, tu entendeu? Eu tenho 4 elevado a 3 e esse número tudo aqui ainda está elevado a 6. Então eu aplico a propriedade de potência de potência, que é o quê? Multiplicar o expoente por outro expoente. Então, 3 vezes 6, 18. Então, ficou só um expoente agora, tá vendo? Eu tinha um expoente elevado a outro, agora eu fiquei só com um. Isso aqui tu entendeu? Com o número eu entendi. O número entendeu, né? Tá, agora bora com a letra, que com letra que dificulta as coisas. Agora vamos supor que eu tenho o 4 elevado a um número qualquer, que eu não sei o que é, vou colocar uma incógnita. 4 elevado a x. E aqui fora eu tenho outra letra, vou colocar o x, igual o nosso exemplo ali em cima, mais 3. Então, o que eu faço? Repito a base, tá? Primeira coisa, repetir a base e multiplicar os expoentes. Esse por esse. Como é que faz? X multiplicado por outro expoente. X mais 3. Como é que é a regrinha da multiplicação? Quando eu tenho 2, eu tenho um valor, e aqui do outro lado eu tenho 2. Multiplico o primeiro e multiplico o segundo. Entendeu? Então vai ser x vezes x. Eu quero deixar tudo só num expoente, tá? X ao quadrado. Nossa, isso aqui é um x. X vezes mais 3x. Mais 3. X vezes mais 3. Eu vou ter o quê? Mais 3. Mais 3x. Tá? Essa é a potência de potência. Com letra. Eu fiz com número com letra. É fazer só o quê, professor? É fazer isso. Multiplica os expoentes. Peguei aqui o x que estava elevado ao 4, né? 4 estava elevado ao x. Peguei o expoente. Coloquei aqui. E peguei o outro expoente, né? E coloquei aqui. E eu fiz só a multiplicação dele. X vezes x. X ao quadrado. Mais, né? Mais 3 vezes x. 3x. Então, o meu 4 ficou elevado a x ao quadrado mais 3. Então, eu tinha dois expoentes do potência de potência, transformei tudo só numa potência. Então, é isso que aconteceu aqui. Eu tinha uma potência, aqui fora estava elevado a outra potência, fiz essa multiplicação do x por x, e depois do x por 1, e aí ficou o quê? X vezes x, x ao quadrado, x vezes 1, mais x, né? Qualquer número multiplicado por 1 é esse qualquer número. Ficou claro? Alguma dúvida? Senão eu tento explicar de uma outra forma.
Ficou claro, é porque eu não tinha entendido por causa do número 1 ali que não é necessário aparecer, né? Porque é 1. Isso mesmo. Deixa eu pegar aqui. Tá, bora só terminar aqui a questão. Tá, aqui, como eu falei, é o resultado disso aqui, tá? Só de x vezes x, x ao quadrado, x vezes 1 mais x, que não precisa aparecer o 1. E aqui esse 2 elevado a 6, como eu ainda fiz ainda agora, é o mesmo que 64. 2 elevado a 6, se eu repetir esses 2 6 vezes, então vai ser 64. Aqui o que eu já consegui igualar as bases, né? Igualar as bases, aplica a propriedade. Qual é a propriedade? O expoente vai ser iguais. Tá? Novamente, lá mostrando a propriedade. Se eu igualei as bases, então os expoentes têm que ser iguais. Então, as bases já estão iguais. Igualei os expoentes. Só peguei os expoentes. Ó. X ao quadrado mais x vai ser igual a só os expoentes, tá? Estou igualando os expoentes. A base eu estou tirando aqui na conta aqui de baixo. Vai ser igual a 6. Entendeu? Então aqui eu vou ter o quê? Que x ao quadrado mais x. E esse 6 está positivo. Eu vou colocar para o outro lado aqui, ó. Vai vir negativo. Igual a zero. O que eu tenho aqui? Uma equação do segundo grau, não é verdade? Uma equação do segundo grau. Se eu tenho uma equação do segundo grau, então eu vou ter dois resultados de x. x1 e x2, né? É por isso que eu tenho aqui, ó. x1 e x2. Meu x1 vai dar 2 e o x2 vai dar menos 3. Isso aqui é uma equação do segundo grau, mas aí alguém vai perguntar, será que é verdade? Então bora lá fazer, porque eu gosto de mostrar mesmo para a pessoa não ficar com dúvida. Como é que é a equação lá? É b quadrado. Equação de Bhaskara, tá? Vou usar a equação de Bhaskara. B quadrado menos 4 vezes A. Nossa, mas é ruim fazer com o mouse. Vezes C. Quem é B? Não é 1? Tá vendo aqui que na frente do X tem 1? Só que ele não aparece? Quem é o A também é 1, né? Que tem aqui na frente e não aparece. Então, se o B é 1, tem 1 aqui. Menos 4. Quem é o A? É 1, que não aparece. E quem é o C? É menos 6, né? Menos 6. 1 vai ficar 1 mesmo. E agora aqui, ó. Menos 4 vezes 1. Menos 4, né? Agora, menos 4 vezes menos 6. Menos com menos positivo. Então, tu vai ter mais. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 6 é 24. 24. Achei o resultado aqui. Agora eu vou escrever a outra parte da equação. Que diz o quê? Que é menos b, parece. É menos b. Mais ou menos raiz de delta. Lembra que o 1 mais 24 deu... O delta vai ser 25. Isso aqui sobre 2 vezes A. Nossa, faz tanto tempo que eu não faço isso. Mas ficou na cabeça. Deixa eu apagar, baixar a borracha. Meu A tá igual o O. Eu vou ver se eu consigo uma mesa digitalizadora. Fica mais fácil fazer contas. Tá ridículo, mas eu acho que vocês estão entendendo. Essa daqui é a equação, tá? A equação de Bhaskara, tá? Aqui é o delta, tá? Achei o delta. Quanto que é o delta? 25. E aqui eu continuei a equação. Menos b. Quem é menos b? Menos 1, né? Menos 1. Mais ou menos raiz de delta. Quem é o delta? É 25, né? Quanto é raiz de 25? 5. 2 vezes A. Quem é o A? Na minha equação de segundo grau é 1. Então tá. Aqui eu tenho x1 e x2. Quem é o x1? x1.
vai ser menos 1 mais... Epa, aqui tá errado. É 2, né? Tá vendo que 2 vezes 1 é 2? 2 vezes 1 é 2, então aqui é 2. Então vai ser x1 vai ser o menos 1, repetir aqui. E aqui eu vou usar o mais primeiro, mais 5 sobre 2. Menos 1 mais 5 vai dar 4, né? 4 dividido por 2, 2. E agora o x2, bora pro x2. Nossa. Menos 1, menos 5 sobre 2. Menos com menos soma, né? Então, menos 1 vai somar aqui. Menos 1 mais 5, 6. Repito o sinal. Menos 6 dividido por 3. Que deu menos 6. Opa, errei aqui. É 2, né? 2. Menos 6 dividido por 3. Menos 6 dividido por 2. Repito, menos 6 dividido por 2. Menos 3. 3. Tá? Então aqui eu escrevi direto aqui, né? Mas para quem não, para ninguém ficar com dúvida, resolvi aqui por Bhaskara, tá? Podia ter feito de outra forma. Se quiser eu até ensino depois de outra forma. Mas eu resolvi por Bhaskara, que eu acredito que é o que todo mundo conhece. Tá? Então aí quem é o valor, a solução de x, pode ser tanto menos 3 quanto 2, tá? Então eu resolvi essa equação exponencial. Então qual é o objetivo dessa equação aqui? Igualar as bases, para depois de igualar as bases eu aplicar a propriedade de igualar os expoentes. Tá? Então foi por isso que a gente fez todo esse processo. Alguém ficou com dúvida nessa questão? Alguém não entendeu alguma coisa daqui? Porque a gente já está no final da aula. Bem, eu só não tava me lembrando da fórmula de Bhaskara muito, mas de resto deu para entender bastante. Ah, tá bom. E aí, Matheus, como é que foi? Entendeu aí? Nem sei se o Matheus ainda tá. Deixa eu ver. Entendeu, Matheus? Tá, acredito que não ficou nenhuma dúvida para ninguém, né? Nessa parte aqui de Bhaskara. Aqui foi bem simples, né? Porque só ficou 2, só fiz a potência de potência, igualei a base, né? Elevado a 6. E aí depois já fiz direto, igualei os expoentes. No momento que eu igualei os expoentes, né? Eu tive o quê? Uma equação do segundo grau. A equação do segundo grau pode usar Bhaskara à vontade, se quiser. Coloquei a equação da Bhaskara aqui e resolvi. Vocês sempre vão ter equação do segundo grau, às vezes, né, em equação exponencial. Então, já até consegui estar dando uma lembrada. Mas eu vou ensinar vocês a fazer de outro jeito também, para achar o x1 e o x2 na outra aula. Tá? Então, já deu nosso horário, tá? A gente começou um pouco tarde. Eu não consegui terminar tudo o que eu tinha planejado. Eu tinha 3 slides, só para vocês terem ideia. Mas não era meu objetivo mostrar os 3 slides mesmo, não. Meu objetivo principal era só conversar mais com vocês e já ir mostrando como é que resolve algumas questões. Como eu falei, a gente não tem muito tempo, tá? Aí eu vou passar uma lista. Eu só queria que vocês me mandassem mensagem no PV com o e-mail de vocês. Eu não sei se o professor já sabe o e-mail de vocês, mas vocês que são do nível 3, mandar mensagem no meu PV, meu nome lá tá PEN, tá? Foi eu que coloquei lá o nick, né? Do nível 3. Manda o e-mail de vocês lá, que aí eu vou estar mandando uma lista para vocês praticarem. Entendeu? Eu posso até mandar mesmo no próprio WhatsApp de vocês. Vou mandar uma lista de equações para vocês praticarem já, tá? E aí vocês podem pedir minha ajuda, tá? Podem pedir minha ajuda. Ah, professor, não tenho nem ideia de como resolve isso daqui. Não vai primeiro lá pro Google, não, porque lá só vai te dar a resposta. Entendeu? Lá só vai te dar a resposta e só vai escrever. Precisa entender. Entendeu? E aí, a partir do momento que tu entender, tu vai conseguir resolver as outras. Então, professor, não sei. Me explica aqui qual o primeiro passo para mim fazer. Entendeu? Aí eu vou fazer igual como eu estava fazendo aqui na aula hoje. Passo por passo, tá? Passo por passo para poder vocês aprenderem como resolve a equação.
Tá bom? Ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer dizer, professor, não gostei, foi muito lento, professor, o senhor está indo muito devagar, ou professor, tá muito rápido ainda, não estou conseguindo entender. Alguém quer falar alguma coisa? As atividades você vai mandar no PV? Sim, porque assim, vai ter atividade para você ir lá no portal, porém, como a maioria ainda não está cadastrado no portal, e eu não quero deixar vocês sem fazer nada, né, para vocês têm que praticar, eu vou manda mensagem para mim no meu celular, no meu PV, que eu vou mandar para vocês, tá? No PV de vocês. Tá bom? Pra gente estar dando uma praticada. Tá. Peço até desculpa porque não deu para mim mostrar tudo que eu queria mostrar daqui, né? Mas eu acredito que deu para vocês, para a maioria pelo menos, sair com alguma coisa já do que é uma equação exponencial, tá? E como eu falei, o nosso objetivo principal é resolver questões, tá? Esse é o nosso objetivo principal, tá certo? Obrigado, pessoal, pela atenção de todos aí, tá? Quem tiver alguma dúvida pode perguntar de mim lá no PV e eu vou aguardar a mensagem de vocês lá, tá? Eu vou mandar a lista. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Boa tarde. Falou, até a próxima aula. Só parar pra você. Professor, é para mandar o e-mail no PV, professor? No meu PV. No WhatsApp, né? Isso, no WhatsApp. É o quê?